Uma pauta provocou polêmica no plenário. 10 partidos haviam assinado um pedido de urgência para votar o projeto legislativo que derruba um decreto presidencial que dá força a conselhos populares. Pela proposta, órgãos do governo das 3 esferas, municipal, estadual e federal, precisarão fazer audiências e consultas públicas sobre medidas de interesses da sociedade. O pedido de urgência foi barrado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. A oposição criticou o ato e ameaçou bloquear as votações. Hoje à tarde, apesar do painel de votação da Câmara marcar a presença de 347 parlamentares, o plenário estava quase vazio. Não vai ter quórum para aprovar emendas constitucionais, que são necessários 308 votos, sim. Mas matéria ordinária eu acho que vai, porque também está se aproximando as eleições e o fato de ter que renovar o mandato vai obrigar os parlamentares a vir para cá sob pena deles serem cobrados durante o processo eleitoral. Bom, você quer falar sobre essa questão dos órgãos públicos, submeter as decisões aos conselhos populares? Eu quero falar uma coisa importante, porque assim, esse tipo de prática que é bem ao gosto da sensibilidade bolivariana, que destruiu a Venezuela, certo? Como destruiu Cuba e outros países que a gente conhece a história do século XX e começo do XXI, esses conselhos populares, eles na realidade são uma espécie de aparelhamento do Estado, um aparelhamento indireto por grupos militantes, porque veja bem, o povo, como se fala, passa o tempo cuidando da própria vida, o que é normal. Trabalhando, pagando conta, levando o filho para a escola, enfrentando o filho com febre, crise no casamento, viajando de férias. Ou seja, as pessoas que normalmente se ocupam com esses conselhos populares são pessoas que representam um aparelhamento da vida democrática, é uma espécie de golpe totalitário indireto em que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais que não fazem nada na vida além disso, cercando os órgãos legislativos do país para fazer com que, supostamente representando a população, eles vão transformando, na realidade, o país daquilo que eles querem. Isso é uma das coisas mais sérias que está acontecendo no Brasil. Aos poucos, vai se tentando instalar um governo bolivariano com essa tendência totalitária, dizendo que representa o povo. Porque o povo, nós estamos trabalhando, pagando conta. A gente não tem tempo para ficar em conselhos populares. Isso é uma espécie de soviete. Nós temos outros mecanismos de democracia direta, né? Referendo, né? É um deles. Sim. Plebiscito, etc. Então, não precisaria... Você acha que precisaria de mais um processo desse tipo? Não, nós temos que participar politicamente sempre como cidadãos e temos eleições e temos que eleger. Isso, a nossa democracia é representativa, não é direta. Tá? Veja só, por exemplo, uma das maiores formas demagógicas de atuar nessa área é dizer que tal assunto foi decidido pela sociedade civil organizada. Muitas vezes, a reserva de mercado foi assim no Brasil, o marco civil da internet foi fruto de um pequeno grupo que se intitula, eles, a sociedade civil organizada. Sem nenhuma procuração de cada cidadão, eles são representantes. Se dizem, eu queria ter debatido, até no Congresso, o Marco Civil. Não teve nenhum espaço. Eles fizeram 500 reuniões pelo Brasil, o mesmo grupinho, tá certo? Reunindo os seus pares para isso. E isso é apenas um exemplo. Isso se expande para outras fórmulas.